Pasta 1. Capítulo 1. Tenho uma coleção impressionante de troféus que não ganhei. A maioria foi comprada por mim em brechós ou vendas de garagem. 2 deles ganhei do meu pai no meu aniversário de 17 anos. Só um deles eu roubei. Meu troféu roubado deve ser o que eu menos gosto na minha coleção. Eu o tirei do quarto de Drew Waldrop logo depois que ele terminou comigo. Namoramos por 2 meses e foi a primeira vez que deixei que ele passasse a mão sob a minha blusa. Eu estava pensando que seria bom, quando ele baixou os olhos para mim e falou: "Acho que não quero mais namorar você, Merritt." Lá estava eu, curtindo sua mão no meu peito, e enquanto isso ele pensava que jamais ia querer pôr a mão em meu peito de novo. Enfurecida, deslizei o corpo por debaixo do dele e me levantei. Depois de ajeitar a blusa, fui à estante de Drew e peguei o maior troféu que ele tinha. Ele não disse uma palavra. Imaginei que se ele estava terminando comigo com a mão subindo sob a blusa, pelo menos eu devia ganhar um troféu por isso. Aquele troféu do campeonato distrital de futebol americano foi o começo da minha coleção. A partir dali, passei a escolher troféus ao acaso em vendas de garagem ou brechós, sempre que acontecia alguma merda. Tomei bomba no teste de direção, primeiro lugar em arremesso de peso. Ninguém me convidou para ir ao baile de formatura? Elenco estelar em uma peça de 1 ato. Meu pai propôs casamento à amante dele? Campeões do time da Liga Infantil. Já faz 2 anos que roubei meu primeiro troféu. Agora tenho 12 deles, embora tenha acontecido muito mais do que 12 merdas comigo desde que Drew Waldrop decidiu terminar o namoro. Mas é surpreendentemente complicado encontrar troféus indesejados. E é por isso que estou aqui, em um antiquário da minha cidade, olhando o troféu de 7º lugar em um concurso de beleza que desejei desde a primeira vez que o vi, 6 meses atrás. Tem 45 centímetros de altura e era de um concurso de beleza de Dallas, de 1972, chamado Botas e Beldades. Gosto dele pelo ridículo título de beleza, mas o que me faz amá-lo é a mulher banhada a ouro na parte de cima dele. Ela usa um vestido de baile, uma tiara e um par de botas com esporas. Tudo nele é absurdo. Em particular a etiqueta de preço, $85. Mas estive economizando desde que pus os olhos neste troféu e, enfim, tenho dinheiro para comprá-lo. Pego o troféu e estou me virando para ir à caixa registradora quando noto um cara no 2º andar do antiquário. Está reclinado na grade e olha fixamente para mim. Seu queixo está apoiado despreocupadamente em uma das mãos, como se estivesse há algum tempo nesta posição. Ele sorri assim que nos encaramos. Retribuo o sorriso, o que é um pouco incomum em mim. Não sou do tipo que flerta, e sem dúvida não sou do tipo que sabe corresponder quando alguém faz isso. Mas o sorriso dele é simpático, e ele nem mesmo está no mesmo andar que eu. Assim não me sinto ameaçada por qualquer possível constrangimento. "O que está fazendo?" pergunta ele de cima. Naturalmente, olho por cima do ombro para saber se o comentário é para mim. Talvez o cara não esteja olhando em minha direção, mas para outra pessoa atrás de mim. Porém, além de uma mãe que desbrava o antiquário com o filho pequeno, não há mais ninguém. E a mulher e seu filho estão olhando para o outro lado, então ele deve estar falando comigo. Volto a olhar para ele, e o cara ainda está me fitando de cima, com aquele mesmo sorriso. Estou comprando um troféu. Acho que gosto do sorriso dele, mas está meio longe para saber se me sinto atraída. Sua confiança é atraente. Ele tem o cabelo preto, meio picotado e bagunçado, mas não estou criticando, porque acho que não pentei o cabelo desde ontem de manhã. Ele veste um casaco cinza com capuz, as mangas arregaçadas acima dos cotovelos. Tatuagens cobrem o braço em que seu queixo descansa, mas não consigo distinguir os desenhos daqui de baixo. Deste ângulo ele parece meio novo demais e meio tatuado demais para quem procura antiguidades em uma manhã qualquer de um dia útil. Mas quem sou eu para julgar? Neste momento, eu deveria estar na escola. Eu me viro e finjo fazer compras, mas tenho consciência de que ele me observa. Tento ignorar, mas de vez em quando olho para ter certeza de que ainda está ali. Ele está. Talvez trabalhe aqui, e por isso não vai embora nunca, mas isso não explicaria por que não para de me olhar.
Se esta é a ideia dele de sedução, ele seduz de um jeito estranho. Infelizmente, porém, sinto atração pelo que é estranho e pouco convencional. Assim, durante todo o tempo em que percorro a loja, tento fingir que ele não me afeta, quando na realidade estou muito afetada. Sinto seu olhar fixo a cada passo que dou. Os olhares não deviam ter peso, mas meus passos ficam mais pesados só de saber que os olhos dele estão em mim. Até meu estômago parece mais pesado. Já olhei de tudo na loja, mas ainda não quero pagar e sair porque estou gostando muito deste jogo. Sou aluna de uma escola pública muito pequena que fica em uma cidadezinha muito pequena. Quando digo pequena, estou sendo generosa. A média é de 20 alunos em cada série. Não de cada turma. Na série. Minha turma do último ano inteira consiste em 22 alunos. 12 meninas e 10 meninos. 8 desses 10 meninos são da minha turma desde meus 5 anos. Isso estreita bastante as opções de namoro. É difícil achar atraente alguém com quem você passou quase todo o dia da sua vida, desde que se entende por gente. Mas não sei quem é este cara que faz de mim o centro da sua atenção. O que significa que já me sinto mais atraída por ele do que por qualquer pessoa de toda a minha escola, simplesmente porque não o conheço. Paro em um corredor que proporciona uma visão livre de onde ele está e finjo me interessar por uma das placas exibidas em uma prateleira. É uma antiga placa branca com a palavra buraco e uma seta apontando para a direita. Ela me faz rir. Ao lado dela está uma placa antiga que parece de posto de gasolina. Diz, lubrificantes. Isso faz com que eu me pergunte se alguém juntou de propósito as placas sexualmente sugestivas ou se foi por acaso. Se eu tivesse dinheiro, compraria as duas e começaria uma coleção de placas sexualmente sugestivas para meu quarto. Mas meu hábito com os troféus já é bem caro. O garotinho que esteve andando pela loja com a mãe agora está parado perto de mim. Ele parece ter 4 ou 5 anos. A idade do meu irmão mais novo, Moby. A mãe disse a ele, pelo menos 10 vezes, para não tocar em nada, mas ele pega o porco de vidro que está na prateleira à nossa frente. Por que as crianças são atraídas por objetos frágeis? Seus olhos brilham enquanto ele examina o porco. Fico satisfeita em saber que sua curiosidade seja mais importante para ele do que obedecer às ordens da mãe. Mãe, posso ficar com isso? A mãe está em um corredor vasculhando uma prateleira de revistas antigas. Nem mesmo se vira para ver o que ele tem nas mãos. Simplesmente diz, não. Prontamente cai uma sombra nos olhos do menino, e ele franze a testa quando vai devolver o porco à prateleira. Mas suas mãozinhas se atrapalham quando ele tenta baixar o objeto, e o porco escorrega, espatifando-se a seus pés. Não se mexa, digo a ele, alcançando o menino antes de sua mãe. Abaixo-me e passo a catar os cacos de vidro. A mãe o pega no colo e o coloca a alguma distância para que ele fique fora do alcance do vidro. Eu te falei para não tocar em nada, Nate. Dou uma olhada no garotinho e ele encara os cacos de vidro como se tivesse perdido o melhor amigo. A mãe coloca a mão na testa como quem está exausta e frustrada. Depois se abaixa e me ajuda a catar os cacos. Não foi ele que fez isso, digo a ela. Fui eu que quebrei. A mulher olha novamente o filho e o garotinho me olha como se não soubesse se isso é um teste. Dou uma piscadela para ele antes de ela se virar de volta para mim e digo, não o vi aqui. Esbarrei nele e caiu. Ela fica surpresa e talvez até se sinta meio culpada por pressupor que aquilo tenha sido obra do filho. Ah, diz ela. Ela continua a me ajudar a pegar os pedaços maiores de vidro. O homem que estava na caixa registradora quando entrei aparece do nada com uma vassoura e uma pá de lixo. Vou tirar isso daqui, diz ele. Mas então aponta uma placa na parede que diz, quebrou, pagou. A mulher segura a mão do garotinho e se afasta. O menino olha por cima do ombro e sorri para mim. E graças a isso sinto valer a pena ter assumido a culpa. Volto minha atenção para o homem da vassoura. Quanto custa? $49, mas só vou cobrar 30 de você. Deixo um suspiro escapar. Já não tenho tanta certeza se o sorriso do garotinho vale $30. Devolvo meu troféu de beleza a seu lar e tiro da prateleira um troféu muito mais barato e muito menos atraente. Levo até o caixa e pago pelo porco quebrado e pelo meu troféu de primeiro lugar no boliche. Quando o homem me entrega a sacola e o troco, vou para a porta.
É no momento em que eu abro a porta que me lembro do cara que estava me observando da grade do segundo andar. Olho para cima antes de sair pela porta, mas ele não está mais lá. De algum modo, aquilo faz com que me sinta ainda mais pesada. Saio da loja, atravesso a rua e vou a uma das mesas perto da fonte. Morei toda a minha vida no condado de Hopkins, mas raras vezes estive na praça. Não sei o motivo, porque meu amor por ela se solidificou quando colocaram as estranhas placas de cruzamento de pedestres. As placas exibem a imagem de um homem atravessando a rua, mas sua perna é alta demais e é exagerada a tal ponto que pode passar por uma saída boba de um episódio do Monty Python. Também existem 2 banheiros que a prefeitura instalou alguns anos atrás. Eles têm 2 estruturas de vidro que parecem cubos altos de espelhos se vistos de fora, mas quando você está dentro, consegue enxergar do lado de fora. É perturbador que uma pessoa possa se sentar na privada, fazendo suas necessidades, enquanto vê os carros passarem, mas sinto atração por coisas incomuns. Então sou uma das poucas pessoas que provavelmente tem orgulho dos banheiros estranhos. Para quem é o troféu? E por falar na atração a coisas estranhas... O cara do antiquário está de pé a meu lado e posso dizer com absoluta certeza que ele definitivamente é muito atraente. Seus olhos têm um tom singular de azul claro e são a primeira coisa a se destacar nele. Parecem fora de sincronia com a pele morena e o cabelo bem preto. Olho para o seu cabelo por um momento. Não sei se já vi um cabelo naquele tom de preto em alguém que tem olhos daquele tom de azul. É meio desagradável, pelo menos para mim. Ele ainda está sorrindo, como na grade do antiquário. Faz com que me pergunte se ele sorri o tempo todo. Espero que não. Gosto da ideia de que talvez sorria para mim porque não consegue evitar. Ele aponta com a cabeça a sacola em minha mão e, de súbito, lembro que ele me fez uma pergunta sobre o troféu. Ah, é para mim. Ele vira a cabeça de lado, achando graça ou espantado. Não sei realmente o que está sentindo, mas não me importo com nenhuma das 2 coisas. Você coleciona troféus que não ganhou? Concordo com a cabeça, o que o faz rir um pouco, mas é um riso silencioso. É quase como se quisesse esconder o riso. Ele passa as mãos nos bolsos traseiros. Por que não está na escola agora? Não percebi que era evidente que eu ainda estou no ensino médio. Apoio a sacola na mesa vizinha à nossa e tiro as sandálias. O dia está lindo. Não quero ficar trancada em uma sala de aula. Vou até a fonte de concreto, que na realidade nem é uma fonte. É um pedaço de concreto, plano no chão, no formato de uma estrela. A água sai de buracos em volta da estrela, espirrando para o meio. Coloco o pé em cima de um dos buracos e espero que a água me alcance. É a última semana de outubro e está frio demais para as crianças brincarem na água como costumam fazer no verão, mas não está frio demais para molhar um pouco meus pés. Gosto quando a água bate entre meus dedos, e como não posso pagar uma podóloga, essa é minha segunda opção. O cara me observa por um momento, mas, sinceramente, já estou me acostumando com isso. Ele começa a parecer minha própria sombra, só que um pouco mais atraente. Não olho direto para ele, que tira os sapatos tranquilamente. Ele se põe a meu lado e coloca o pé em um dos buracos. Olho para seu braço agora que tenho uma visão mais próxima das tatuagens. Eu tinha razão. São apenas no braço esquerdo. O braço direito não tem uma só tatuagem visível. Mas as do braço esquerdo não são o que eu esperava. São aleatórias. Não têm relação uma com a outra. Não há nada que as ligue. Uma delas é uma torradeira minúscula da qual sai uma fatia de pão. Fica na face externa do pulso. Estou vendo um alfinete perto do seu cotovelo. As palavras, sua vez, doutor, abrindo-se por seu braço. Arrasto os olhos para cima e ele agora está olhando os próprios pés. Estou prestes a perguntar seu nome quando a água inesperadamente bate em meu pé. Sorrio, recuo um passo e nós 2 vemos o jato de água disparar para o meio. A água bate em seu pé logo depois, mas ele não reage. Só fica olhando o próprio pé até que a água para e passa pelo buraco ao lado dele. Ele ergue os olhos, mas dessa vez, quando me encara, não está sorrindo. Algo em sua seriedade aperta tudo dentro do meu peito. Quando ele abre a boca para falar, me agarro a cada palavra. De todos os lugares em que poderíamos estar, estamos bem aqui, no mesmo momento. Sua voz é cheia de ironia,
mas a expressão beira a perplexidade. Ele meneia a cabeça e se aproxima um pouco de mim. Levanta o braço tatuado e alisa uma mecha que se soltou do meu cabelo. O gesto é íntimo e inesperado, parecido com todo este momento, mas não tenho nenhum problema com isso. Quero que ele o repita, mas seu braço cai de volta ao lado do corpo. Não consigo pensar em um só momento na vida em que fui olhada da forma como ele faz agora, como se eu o deixasse fascinado. Sei que não nos conhecemos e qualquer que seja a ligação entre nós, provavelmente será estragada no momento em que tivermos nossa primeira conversa de verdade. É possível que ele seja um babaca, ou me ache esquisita. A situação se tornará constrangedora e ficaremos muito felizes ao tomar nossos rumos separados. Em geral, é assim que acontecem minhas interações com os caras. Mas agora, sem saber nada a respeito dele além da intensidade de sua expressão, permito-me imaginar que ele é perfeito. Finjo que é inteligente, respeitoso, divertido e artístico. Porque ele seria todas essas coisas se fosse o cara perfeito. Pelo tempo em que fica parado ali, diante de mim, eu me contento em imaginar que ele possui essas qualidades. Ele se aproxima, e de súbito, parece que engoli seu coração, porque tenho todas aquelas batidas a mais no meu peito. Seus olhos baixam para minha boca, e tenho certeza de que vai me beijar. Torço para que faça isso. O que é estranho, porque literalmente só trocamos 2 frases, mas quero que ele me beije enquanto imagino que ele é perfeito, porque isso significa que seu beijo provavelmente será perfeito também. Os dedos sobem de leve por meu pulso, porém mais parece que eles têm os punhos fechados com força em meus pulmões. Meus arrepios perseguem seus dedos pelo braço acima, até que a mão dele está pousada em meu pescoço. Não sei como ainda estou de pé. Sinto as pernas trêmulas e incertas. Minha cabeça está inclinada para trás e sua boca, a centímetros da minha, como se ele hesitasse. Ele sorri e sussurra. Você me enterra. Não sei o que significam essas palavras, mas gosto delas. E gosto como sua boca entra em contato suave com a minha, logo depois de ele terminar de falar. E eu tinha razão. É perfeito. Tão perfeito que parece um filme antigo, quando o homem que conduz a dança coloca a mão nas costas da mulher e ela curva o corpo para trás contra a pressão do beijo dele. Como a letra C, enquanto ele a puxa para ele. É exatamente assim. O cara me puxa para ele enquanto sua língua desliza por meus lábios. E como nos filmes, meus braços estão pendurados de lado até que percebo o quanto quero estar nisto com ele. E, enfim, começo a corresponder ao beijo. Ele tem gosto de sorvete de hortelã e é perfeito, porque este momento tem uma alta classificação na escala dos meus favoritos. No topo, junto com sobremesa. Isto é quase cômico. Este estranho me beijando como se fosse a última coisa que falta em sua lista de desejos. Faz com que me pergunte o que o levou a fazer isso. Agora suas mãos seguram meu rosto, como se não tivéssemos mais para onde ir hoje. Ele não tem pressa com seu beijo, e sem dúvida não liga para quem vê, porque estamos no meio da praça da cidade e 2 pessoas já buzinaram para nós. Passo os braços por seu pescoço e decido que vou deixar que ele continue pelo tempo que quiser, porque não tenho para onde ir agora. Mesmo que tivesse, eu cancelaria meus planos em troca disto. Justo quando uma de suas mãos desliza pelo meu cabelo, a água espirra embaixo dos meus pés. Solto um gritinho de surpresa. Ele ri, mas não para de me beijar. Agora estamos ensopados porque meu pé não está cobrindo completamente o jato de água. Mas não nos importamos. Isso só aumenta o caráter ridículo deste beijo. O toque do seu celular aumenta ainda mais esse caráter porque, naturalmente, agora somos interrompidos. É claro, estava perfeito demais. Ele se afasta e a expressão em seus olhos é meio saciada e faminta ao mesmo tempo. Ele tira o telefone do bolso e o examina. Você perdeu seu telefone ou isso é alguma brincadeira? Dou de ombros porque não sei que parte ele pensa ser brincadeira. Eu permitindo que ele me beije? Alguém ligando para ele no meio do tal beijo? Ele ri um pouco enquanto coloca o telefone junto da orelha. Alô? O sorriso muda sua expressão e agora ele só parece confuso. Quem é? Ele espera alguns segundos, depois afasta o telefone da orelha e o olha. Em seguida, olha para mim. É sério, é alguma pegadinha?
Não sei se ele está falando comigo ou com a pessoa ao telefone, então dou de ombros novamente. Ele leva o telefone ao ouvido e se afasta um pouco de mim. Quem é? Repete. Ele ri de nervoso e coloca a mão na nuca. Mas... Você está parada bem na minha frente. Sinto a cor sumir do meu rosto ao ouvir aquela frase. Toda a cor do meu corpo, nesse momento ridículo com esse cara qualquer, se acumula aos meus pés, fazendo com que eu me sinta uma cópia carbono mal feita de Honor Voss, minha irmã gêmea, a garota que evidentemente está do outro lado da linha. Cubro o rosto com a mão e me viro, pegando os sapatos e minha sacola. Torço para impor o máximo de distância possível entre nós, porque ele deduz que a garota que acabou de beijar não é Honor. Nem acredito que isso está acontecendo. Acabo de beijar o namorado da minha irmã. É claro que não fiz de propósito. Tenho a sensação de que ela recentemente começou a sair com outro, porque passou muito tempo fora. Mas de todos os caras do mundo, como eu podia saber que este em particular era ele? Continuo a me afastar às pressas, mas não consigo ir muito longe quando ouço ele correndo atrás de mim. Ei! É por isso que ele estava me olhando na loja. Ele achava que eu era ela. Por isso perguntou por que eu não estava na escola. Porque se ele conhece Honor o suficiente para beijá-la, sabe que ela nunca mataria a aula. Agora tudo faz sentido. Isto não foi uma ligação ao acaso entre dois estranhos. Era ele me confundindo com a namorada e eu me fazendo de uma completa idiota por não perceber imediatamente o que estava acontecendo. Sinto sua mão segurar meu cotovelo. Não tenho alternativa senão me virar e ficar de frente para ele, porque preciso deixar claro que Honor jamais pode descobrir sobre isso. Quando nossos olhos se encontram, ele não está mais me olhando como se eu o fascinasse. Encara o telefone, depois me olha, volta ao telefone e fala. Eu peço 1000 desculpas, diz ele. Pensei que você fosse... Você pensou errado, solto numa explosão, embora ele tenha errado sem querer. Honor e eu somos idênticas. Mas se ele conhecesse bem minha irmã gêmea, saberia que ela nunca seria flagrada em público com a aparência que tenho agora. Não estou maquiada, meu cabelo está uma zona e minhas roupas são as mesmas de ontem. Ele coloca o telefone no bolso, mas o aparelho volta a tocar. Quando ele o retira, vejo o nome de Honor piscando na tela. Pego o telefone e passo o dedo pela tela. Oi, Merritt? Honor ri. O que está havendo? Por que você está com Sagan? Sagan? Até o nome dele é perfeito. Não estou. Eu só esbarrei nele. Ele achou que eu era você, mas então você ligou e... Digamos, ele ficou confuso. Digo tudo isso olhando bem para Sagan. Ele mantém os olhos fixos nos meus e nem tenta tirar o telefone de mim. Honor ri de novo. Que engraçado. Queria poder ter visto a cara dele. Foi impagável, digo com frieza. Mas você devia ter avisado a seu namorado que tem uma gêmea idêntica. Devolvo o telefone a Sagan. Afasto-me alguns passos e ele está segurando o telefone, incapaz de tirar os olhos de mim. Não conte a ela o que acabou de acontecer. Sussurro. A ninguém. Nunca. Ele assente, embora esteja hesitante. Assim que eu tenho a confirmação de que ele não vai contar a Honor, eu me viro e me afasto. Nada pode superar um constrangimento desses. Nada. Pasta 2. Capítulo 2. Que idiota eu sou. Mas, meu Deus, foi tão lindamente inesperado. A intensidade dele me apanhou de guarda baixa, e no segundo em que ele me beijou eu era um caso perdido. Ele tinha gosto de hortelã e era tão quente. Depois a água espirrou em nós e foi uma sobrecarga sensorial que desejei que tivesse sido uma overdose. Eu queria tudo. Queria sentir tudo. Aquele beijo inesperado fez com que eu ganhasse vida pela primeira vez em... Para falar a verdade, não sei se algum dia estive viva até aquele momento. E foi exatamente por isso que não percebi que ele achava que estava beijando Honor. Enquanto o beijo significou muito para mim, não era novidade nenhuma para ele. Provavelmente ele beija Honor desse jeito o tempo todo. O que me confunde, porque ele parecia ser saudável. Não faz normalmente o tipo de Honor. E por falar em Honor, ligo a seta e atendo ao telefone no segundo toque. É estranho que ela esteja me ligando. Nunca ligamos uma para a outra. Quando chego à placa de pare, atendo com um oi entediado.
Ainda está com Sagan? Pergunta Honor. Fecho os olhos e solto um sopro mínimo de ar. Não me resta muito fôlego depois daquele beijo. Não. Ela suspira. Que estranho. Agora ele não me atende. Vou tentar ligar de novo. Tudo bem. Estou prestes a desligar quando ela fala. Ei, por que você não está na escola? Solto um suspiro. Não estava me sentindo bem, então eu saí. Ah, tá legal. A gente se vê à noite. Honor, espere. Digo antes que ela desligue. O que... Tem alguma coisa errada com Sagan? Como assim? Sabe como é? Você está com ele porque... ele está morrendo? Há um instante de silêncio. Depois ouço a irritação na voz quando ela responde. Meu Deus, Merritt, é claro que não. Às vezes você pode ser uma tremenda cretina. Ela fica muda do outro lado da linha. Olho o telefone. Eu não queria ofender. Estou verdadeiramente curiosa se é por isso que ela namora Sagan. Ela não teve um só namorado com expectativa média de vida desde que começou a namorar Kirk, aos 13 anos. Ela ainda está ferida, porque esse relacionamento a marcou profundamente. Kirk era um garoto legal de fazenda. Dirigia um trator, preparava fardos de feno, sabia inverter um disjuntor de eletricidade e, uma vez, consertou a ignição de um carro que nem meu pai conseguia consertar. Cerca de um mês antes de completarmos 15 anos e 2 semanas depois de Honor perder a virgindade com Kirk, o pai o encontrou deitado no chão, no pasto da fazenda, semiconsciente e sangrando. Kirk tinha caído do trator, que o atropelou, ferindo o braço direito. O ferimento não era uma ameaça para sua vida, mas, enquanto recebia tratamento para a lesão, o médico bem competente procurou respostas para o motivo de Kirk ter caído do trator, antes de tudo. De fato, ele tinha sofrido uma convulsão como consequência de um tumor que vinha crescendo no cérebro. Possivelmente desde a infância, disse o médico. Kirk viveu outros 3 meses. Pelos 3 meses inteiros em que ele viveu, minha irmã raras vezes saía do seu lado. Honor foi a primeira e última garota que ele amou, e a última pessoa que Kirk viu antes de dar o último suspiro. Honor desenvolveu um distúrbio doentio como consequência do seu primeiro amor morrendo de um tumor, e depois disso, ela achava quase impossível amar qualquer garoto que tivesse a saúde mediana e expectativa de vida normal. Ela passava a maior parte dos dias e das noites em salas de bate-papo na internet, com doentes terminais, apaixonando-se loucamente por meninos que tinham uma expectativa média de vida de, no máximo, 6 meses. Nossa cidade é pequena demais para fornecer a Honor um amplo suprimento de pretendentes, mas Dallas fica a menos de 2 horas de carro. Com o número de hospitais dedicados a doenças terminais, pelo menos 2 garotos estavam ao alcance de uma viagem de carro de Honor. Durante as últimas semanas deles, Honor passou os dias a seu lado, decidida a ser a última pessoa que eles veriam e a última garota que eles amariam, antes de dar o último suspiro. Graças à sua obsessão por ser amada eternamente por doentes terminais, estou curiosa para o que a atraiu a este Sagan. Com base em seu histórico de relacionamentos, creio que seja sensato eu ter presumido que ele é um doente terminal, mas, pelo visto, tirar essa conclusão faz de mim uma cretina. Encosto na entrada de carros, aliviada por ser a única ali, sem contar quem mora permanentemente no porão. Pego minha sacola com o troféu. Se eu soubesse, no antiquário, que ia viver o acontecimento mais humilhante de todos os meus 17 anos, teria comprado todos os troféus que eles tinham. Precisaria usar o cartão de crédito de emergência do meu pai, mas teria valido a pena. Ao atravessar o jardim, olho o letreiro. Não há um único dia desde que nos mudamos em que meu irmão, Utah, não atualize o letreiro com a mesma rapidez e precisão que dedica a cada aspecto da sua vida. Ele acorda mais ou menos às 6h20 todo dia, toma banho às 6h30, prepara 2 vitaminas verdes, uma para ele e outra para Honor às 6h55 toda manhã, se ela não preparou primeiro. Às 7h10 já está vestido e vai ao letreiro atualizar a mensagem diária.
Mais ou menos às 7h30, ele faz uma preleção irritante a nosso irmão mais novo, depois vai para a escola, ou, se for um fim de semana, vai à academia a malhar, fazendo esteira no nível máximo por 45 minutos, seguido por uma série de 100 flexões de braço e 200 de perna. Utah não gosta de espontaneidade. Apesar do clichê, Utah não espera o inesperado. Conta apenas com o esperado. Ele não gosta do inesperado. Ele não gostou quando nossos pais se divorciaram, vários anos atrás. Não gostou quando nosso pai se casou de novo. E não gostou especialmente quando soubemos que nossa madrasta estava grávida. Mas ele gosta de verdade do nosso meio-irmão, que chegou como resultado da dita gravidez. É difícil não gostar de Moby Voss. Não devido à sua personalidade per se, mas porque ele tem 4 anos. Em geral, é fácil gostar de crianças dessa idade. A mensagem de hoje no letreiro diz: não se pode falar com o nariz tapado. É verdade. Eu tentei quando li isto hoje de manhã e ainda tento de novo enquanto caminho até a porta dupla de cedro da entrada de nossa casa. Posso dizer com certeza que moramos na habitação mais incomum de toda a cidade. Digo habitação porque certamente não é uma casa, e neste lugar moram 7 ocupantes totalmente incomuns. Ninguém seria capaz de determinar, vendo de fora, que nossa família de 7 inclui um ateu, um destruidor de lares, uma ex-mulher que sofre de uma grave agorafobia e uma adolescente cuja estranha obsessão beira a necrofilia. Ninguém poderia supor nada disso, nem mesmo de dentro de nossa casa. Sabemos guardar segredos nessa família. Nossa habitação fica em uma estrada rural asfaltada de uma cidade microscópica no nordeste do Texas. A construção em que moramos foi a igreja mais frequentada da nossa cidadezinha, mas tem sido nossa casa desde que meu pai, Barnaby Voss, comprou a igreja emergente e fechou indefinidamente suas portas à congregação. Isso explica por que temos um letreiro no jardim. Meu pai é ateu, mas não foi por isso que ele decidiu comprar a casa de adoração hipotecada e arrancá-la das pessoas. Não. Deus não tem nada a ver com essa questão. Ele comprou a igreja e fechou as portas só porque absolutamente e veementemente odiava o cachorro do pastor Brian e, consequentemente, o próprio pastor Brian. Wolfgang era um enorme labrador preto, incrível no porte e nos latidos, mas que sofria de uma grave carência de bom senso. Se os cachorros fossem classificados em panelinhas de escola, Wolfgang sem dúvida seria o líder dos atletas. Um cachorro barulhento e irritante que passava pelo menos 7 das 8 preciosas horas de sono que meu pai precisava toda noite, latindo incessantemente. Anos antes, tivemos a infeliz honra de sermos vizinhos de Wolfgang quando morávamos na casa atrás da igreja. A janela do quarto dos meus pais dava para o terreno dos fundos da igreja, que também era o território de Wolfgang, onde ele andava com bastante regularidade, principalmente durante as horas em que meu pai preferia que Wolfgang estivesse dormindo. Mas o cachorro não gostava que lhe dissessem o que fazer ou quando dormir. Na verdade, ele fazia exatamente o contrário do que qualquer um quisesse dele. O pastor Brian tinha comprado Wolfgang quando era só um filhotinho, menos de uma semana depois de um grupo de adolescentes locais invadir a igreja e roubar o dízimo da semana. O pastor Brian achou que um cachorro naquele território impediria roubos futuros. Porém, o pastor sabia muito pouco de adestramento de cães, e muito menos de um cachorro com o intelecto de um jogador de futebol do ensino médio. Assim, no primeiro ano de vida de Wolfgang, o cachorro teve muito pouca interação com as pessoas, além do seu dono. Considerando que Wolfgang fica abaixo da curva quando se trata de intelecto e interação, toda sua energia e curiosidade ilimitadas foram dedicadas unicamente a uma vítima inocente e talvez imerecida que ocupava a propriedade logo atrás da igreja. Meu pai, Barnaby Voss. Meu pai detestou Wolfgang desde o momento em que se conheceram. Ele proibiu que eu e meus irmãos tivéssemos alguma interação com o cachorro, e não era incomum para nós entreouvir meu pai ameaçando assassinar Wolfgang em voz baixa,
e a plenos pulmões. Meu pai talvez não seja um crente em Deus, mas acredita ferozmente no karma. Ao mesmo tempo que alimentava a fantasia de matar Wolfgang, ele não queria o assassinato de um animal pairando sobre sua cabeça, mesmo que este animal fosse o pior que ele já conhecera. Os sentimentos de Wolfgang eram recíprocos, ou assim se supunha, porque o cachorro passava a maior parte do seu tempo latindo e rosnando para meu pai, sem se importar se era dia ou noite, se era dia útil ou de fim de semana. Só de vez em quando se distraía com algum esquilo espertalhão. Com o passar dos anos, papai tentou de tudo para dar um fim ao assédio incessante. Usou protetores auriculares, alertas para que cessasse, até latir para Wolfgang por 3 horas seguidas em uma sexta-feira onde consumira 3 doses a mais do que sua habitual taça de vinho noturna. Ele tentou tudo. Em vão. Na verdade, meu pai estava tão desesperado por uma noite tranquila de sono que certa vez passou um verão inteiro investindo na amizade com Wolfgang, na esperança de que os latidos por fim acabassem. Não acabaram. Nada dava certo, e pelo visto nada jamais daria, porque o pastor Brian se importava consideravelmente mais com Wolfgang do que com seu vizinho Barnaby Voss. Infelizmente para o pastor Brian, sua igreja passava por uma crise financeira, enquanto a loja de carros usados e a sede de vingança do meu pai estavam em alta. Papai fez uma proposta que o banco não pôde recusar. O pastor Brian foi incapaz de fazer frente com uma arrecadação de dinheiro. Meu pai também conseguiu um desconto em um Volvo usado para o gerente de empréstimos em troca do fechamento da igreja. Quando o pastor Brian anunciou à congregação que tinha perdido uma guerra de ofertas para meu pai e que papai estaria fechando as portas ao público e se mudando com toda a família para a igreja, nossa família virou assunto na cidade. E desde então, isso não parou. Depois de assinar a papelada há quase 5 anos, meu pai deu ao pastor Brian e ao Wolfgang 2 dias para desocupar a propriedade. Eles levaram 3. Mas, na 4ª noite, depois que nossa família se mudou para a igreja, meu pai dormiu 13 horas seguidas. O pastor Brian foi obrigado a transferir seus sermões de domingo, mas, com a intervenção divina a seu lado, não levou mais de um dia para encontrar um local alternativo. Ele reabriu 1 semana depois em um celeiro que era usado por um diácono para abrigar sua coleção de tratores. Nos 3 primeiros meses, os paroquianos sentavam-se em fardos de feno, enquanto o pastor Brian pregava o sermão de uma plataforma improvisada, construída de compensado e pallets. Por 6 meses inteiros, o pastor Brian assumiu a missão pessoal de rezar publicamente por meu pai e sua alma rebelde, todo domingo, antes de dispensar a congregação. Que ele enxergue o erro do seu comportamento, rezavam o pastor Brian e os paroquianos, e nos devolva nossa casa de adoração, a um preço acessível. A notícia de estar no topo da lista de orações do pastor Brian foi inquietante para meu pai, porque ele sempre acreditou que não tivesse uma alma. Imagine uma alma rebelde. Certamente não queria que os frequentadores da igreja rezassem pela sua suposta alma. Aproximadamente 7 meses depois de transformarmos aquela velha igreja no nosso lar, o pastor Brian foi visto dirigindo um Cadillac conversível seminovo. No domingo seguinte, por coincidência, Barnaby Voss não era mais objeto das orações passivo-agressivas de encerramento do pastor Brian. Eu estava na agência de carros no dia em que meu pai e o pastor Brian fecharam o acordo. Eu era muito mais nova, mas me lembro como se fosse ontem. Você para de rezar por minha alma inexistente e eu te dou um desconto de 2.000 naquele Cadillac vermelho cereja. Já faz vários anos desde que qualquer um de nós ouviu Wolfgang latir à noite, e vários anos desde que meu pai acordava de mau humor. Nossa família trabalhou muito na reforma do interior da igreja, mas ainda existem 3 elementos impedindo que a habitação pareça diferente da casa de adoração que um dia foi. 1. Os vitrais. 2. A estátua de 2,5 metros de altura de Jesus Cristo pendurada na parede leste. 3. O letreiro da igreja no jardim.
O mesmo letreiro que continua lá na frente todos esses anos, muito depois do meu pai ter trocado o nome no alto do letreiro de Igreja Luterana do Entroncamento para Dólar Voz. Ele escolheu o nome Dólar Voz para a casa porque a igreja é dividida em 4 partes, como as moedas de 25 centavos. E nosso sobrenome é Voz. Eu queria que houvesse uma explicação mais inteligente. As portas de entrada dão no quarto 1. Trata-se da antiga capela convertida em área de estar e em uma cozinha bem grande, ambas reformadas para refletir seus novos usos, a não ser pela estátua de 2,5 metros de Jesus Cristo em uma cruz que ainda fica na parede leste da sala de estar. Yutá e meu pai trabalharam incansavelmente em um verão para desmontar a estátua de 2,5 metros, mas não adiantou. Ficou evidente, depois de dias de tentativas frustradas de retirá-la da parede da sala, que a cruz de Jesus Cristo fazia parte da estrutura da construção e não podia ser removida sem que também se tirassem os pregos e toda a parede leste da casa. Meu pai não se animou com a ideia de perder uma parede inteira. Ele gostava de ficar ao ar livre, mas acreditava firmemente que interiores e exteriores deviam continuar segregados. Em vez disso, tomou a decisão de que o Jesus Cristo de 2,5 metros teria de continuar ali. Traz certa personalidade ao quarto 1, disse ele. Ele é ateu, o que significa que a parede não passa disto para ele. Uma parede onde um Jesus de 2,5 metros é o ponto focal. Entretanto, fiz questão de garantir que Jesus fosse vestido de acordo com a data festiva do momento. E é por isso que a estátua de 2,5 metros de Jesus Cristo atualmente está coberta por um lençol branco. Ele está vestido de fantasma. O quarto 2, que comportava 3 salas da escola dominical, desde então recebeu paredes e agora é dividido em 6 quartos bem pequenos, com tamanho suficiente para conter uma criança, uma cama de solteiro e uma cômoda. Meus 3 irmãos e eu ocupamos 4 dos 6 quartos. O 5º é um quarto de hóspedes e o 6º é o escritório do meu pai, que, na verdade, nunca foi usado. O quarto 3 é o antigo salão de jantar transformado em quarto principal. É onde meu pai dorme profundamente pelo menos 8 horas toda noite com Victoria Finney Voss. Victoria mora em Dólar Voss há 4 anos e 2 meses. 3 meses antes da conclusão do divórcio dos meus pais e 6 meses antes do nascimento do 4º filho do meu pai, e assim espero, o último, Moby. O último quarto de Dólar Voss, o 4, é o mais isolado e controverso de todos na casa. O porão. Sua configuração se parece muito com um pequeno apartamento, que consiste em um banheiro com chuveiro, uma cozinha minúscula e uma pequena área de estar com um sofá, uma televisão e uma cama de casal. Minha mãe, Victoria Voss, favor não confundir com a atual esposa do meu pai, de mesmo nome, ocupa o quarto 4. É uma infelicidade que meu pai tenha se divorciado de uma Victoria e se casado imediatamente com outra, mas não tanto quanto o fato infeliz de que as 2 Victorias ainda moram em Dólar Voss. O amor do meu pai pela atual Victoria Voss não era tanto uma relação substituta, mas parecia uma sobreposição. E esta é a principal fonte de discórdia que ainda existe entre os 3 adultos. É raro que minha mãe, Vicky, suba dos seus aposentos no quarto 4, mas sua presença é sentida por todos. Mas ninguém é tão sensível ao novo arranjo habitacional quanto a atual esposa do meu pai, Victoria. Ela ficou insatisfeita com a ocupação do quarto 4 por minha mãe desde o dia de sua mudança para Dólar Voss. Estou certa de que é complicado ter de morar em uma casa com seu marido e a ex-mulher dele. Mas provavelmente não é nem de perto tão difícil quanto foi para minha mãe, assolada pelo câncer, descobrir que meu pai dormia com sua enfermeira da oncologia. Mas isso foi há vários anos, e meu irmão e eu há muito tempo superamos os erros que meu pai cometeu com nossa mãe. Na verdade, não superamos, nem um pouco. Apesar disso, Dólar Voss precisou de vários anos para ser reformada e renovada para abrigar adequadamente toda a família Voss,
mas pelo menos meu pai é paciente. Apesar dessa realidade, nós, a família Voss, somos muito parecidos com uma família normal, e Dollar Voss é muito parecida com uma casa normal, a não ser pelos vitrais, a estátua na parede e o letreiro de igreja. O pastor Brian atualizava fielmente o letreiro todo sábado com frases inteligentes como "Não abra tanto a mente ou seu cérebro pode cair" e "Sermão desta semana, 50 tons de reza". Às vezes me pergunto o que o povo da cidade pensa quando passa de carro e lê os dados e citações diárias de Utah. Ontem, por exemplo, quando o letreiro dizia "A efígie na medalha do Prêmio Nobel da Paz retrata 3 homens pelados". De vez em quando acho engraçado, mas geralmente só é constrangedor. A maioria dos moradores da nossa pequena cidade pensa que nosso lugar não é ali, morando numa antiga igreja. Nossos atos só reforçam esses sentimentos. Creio que meu pai, na verdade, tentou fazer uma reforma no último ano e deixar nossa casa mais parecida com um lar do que com uma igreja. Ele passou 2 semanas instalando uma linda cerca branca de ripas em volta do terreno. A cerca branca não adianta grande coisa para deixar o lugar parecido com uma casa. Agora parece que moramos em uma igreja antiga que tem uma cerca branca deslocada. Apesar disso, nota 10 pelo esforço, papai. Vou para meu quarto e fecho a porta. Largo a sacola no chão perto da minha cama e me jogo nela. São quase 3 horas da tarde, o que significa que Moby e Victoria logo estarão de volta. Depois, Honor e Utah. E em seguida, meu pai. Depois, jantar em família. Que alegria! Hoje já foi demais. Não sei se vou suportar mais alguma coisa. Vou ao banheiro e procuro nas gavetas algum remédio para dormir. Normalmente não tomo quando não estou doente, mas a única coisa em que consigo pensar para me fazer passar pela noite sem a obsessão por meu beijo no namorado de Honor são algumas gotas de NyQuil. E é exatamente o que encontro embaixo da pia. Tomo uma dose e depois, de volta ao meu quarto e debaixo das cobertas, mando uma mensagem para o meu pai. Eu. Não estou me sentindo bem. Saí cedo da escola e fui para a cama. Devo perder o jantar. Coloco o celular no silencioso e o coloco embaixo do travesseiro. Fecho os olhos, mas nem assim paro de ver Sagan na minha frente. Honor e eu não somos mais tão íntimas como antigamente, então não é incomum que eu não tenha conhecimento do seu novo namorado. Notei que ela tem saído mais do que o habitual, mas não perguntei por quê. Pelo que sei, ela nunca o trouxe à nossa casa, então eu não fazia ideia de quem ele era quando o vi hoje. Se eu tivesse visto seu rosto antes do incidente na praça da cidade, todo esse constrangimento poderia ter sido evitado. Eu saberia imediatamente quem ele era. Se ele tivesse pelo menos uma gota de decência no corpo, terminaria com ela e jamais colocaria os pés nessa casa. Até parece que eles estão apaixonados. Mal se conhecem, só tem 2 semanas. Qualquer um em seu juízo perfeito não ia querer se intrometer entre irmãs, ainda mais gêmeas. Mas também duvido que ele tenha qualquer interesse em mim. Foi realmente um engano. Ele achava que eu era Honor. Se ele soubesse que eu era a irmã dela, nunca teria dito coisas perturbadoras e enjoativas de tão doces como "você me enterra", pouco antes de enfiar a língua na minha garganta. Provavelmente ele está rindo da confusão. É provável que, no fim, ele tenha contado a Honor o que aconteceu e os dois estejam rindo disso. Rindo da pobre e ridícula Merritt que achou que o cara bonito estava afim dela. Detesto ficar tão constrangida com isso. Eu devia ter dado um tabefe nele quando me beijou. Se tivesse feito, também estaria rindo agora. Em vez disso, eu me joguei para cima dele e consumi o máximo que pude daquele beijo. E dele. É uma sensação que quero experimentar de novo. E é isso que mais me incomoda. A última coisa que quero é que exista algo me dando motivos para invejar minha irmã. Só de pensar em Sagan beijando Honor como me beijou hoje, fico com inveja. Meu sangue escorreria verde de veneno se alguém me apunhalasse agora. Sempre tive medo de que acontecesse algo assim. Que alguém supusesse que eu era ela,
e eu, de algum jeito, acabasse passando vergonha. Na verdade, a única coisa que nos distingue é que ela usa lentes de contato e eu não. Não importa que eu tenha feito todo o possível para me diferenciar de Honor, inclusive cortar e tingir o cabelo, passar fome, comer demais. Sempre parece que temos o mesmo peso, a mesma aparência, a mesma voz. Mas não somos iguais. Não sou nada parecida com minha gêmea idêntica, que prefere corações de cadáver àqueles que são plenamente funcionais. Não sou nada parecida com meu pai, Barnaby, que virou nossa vida de cabeça para baixo simplesmente porque odiava um cachorro. E certamente não sou nada parecida com meu irmão Utah, que passa cada momento em que está acordado vivendo um presente exato, perfeito e pontual por fora, para compensar todas as imperfeições interiores que vivem em seu passado. E finalmente, sem nenhuma sombra de dúvida, estou a uma boa distância da minha mãe, Vicky, que passa seus dias e noites no quarto 4 vendo Netflix, lambendo o sal das batatas fritas, vivendo da aposentadoria por invalidez, recusando-se a deixar a casa onde o ex-marido e sua nova esposa Victoria continuam a levar a vida no andar de cima, principalmente nos quartos 1 e 3. O NyQuil começa a fazer efeito assim que ouço a porta da frente se abrir. A voz de Moby atravessa o corredor e a de Victoria vem logo em seguida, dizendo a ele para lavar as mãos antes do lanche. Estendo a mão para a mesa de cabeceira e pego meus fones de ouvido. Neste momento, prefiro dormir ouvindo Seafret a escutar o som da minha família. Pasta 3. Capítulo 3. Eu realmente esperava nunca mais ter que ver Sagan. Esperava que eles terminassem antes de ela o trazer para perto da família e fazer as apresentações. Essa esperança durou um dia, até que minguou, e agora já minguou há quase 2 semanas. Nessas 2 semanas, perdi a conta de quantas vezes Sagan esteve em nossa casa. Ele veio jantar todas as noites, tomou café da manhã diariamente e esteve presente na maior parte do tempo entre as 2 coisas. Não falei uma só palavra com ele desde a manhã em que ele apareceu pela primeira vez em nossa casa, apenas um dia depois de ele estar com a língua na minha boca. Saí do meu quarto, ainda de pijama, e vi que ele estava sentado à mesa. Assim que nos olhamos, eu me virei e abri a geladeira. Parecia que meu coração era uma bolinha de pinball quicando dentro do peito. Consegui passar pelo café da manhã naquele dia sem pronunciar uma palavra que fosse. Depois que todos pegaram suas coisas e saíram, soltei um leve suspiro de alívio até perceber que ele ainda estava na cozinha, e tive a impressão de que ele não ia embora, como todos os outros. Ouvi Honor se despedir dele. Eu não estava olhando para os 2, e isso me fez perguntar se eles trocaram um beijo de despedida. Mas não fiquei curiosa o bastante para me virar e testemunhar. Minha curiosidade era por que ele não estava saindo com ela. Era meio estranho que ele ficasse em uma casa que não estava acostumado depois de a namorada partir para a escola, mas foi exatamente o que ele fez. Depois que todos saíram, menos ele, peguei um pano para limpar a bancada. Não precisava de limpeza, mas eu não sabia o que fazer com as mãos, nem com os olhos. Ele se levantou e pegou os 3 copos que ainda estavam na mesa. Entrou com eles na cozinha e colocou a meu lado enquanto despejava o conteúdo na pia. O silêncio no ambiente era muito pesado. Fez com que o momento entre nós parecesse muito mais dramático do que deveria. Quer conversar sobre o que aconteceu? Ele abriu o lava-louças como se tivesse o direito de lavar os pratos da casa. Colocou os 3 copos na primeira prateleira e fechou o aparelho. Enxugou as mãos em uma toalha e a largou no balcão enquanto esperava por uma resposta minha. Eu me limitei a negar com a cabeça, sem interesse em levantar esse assunto de novo. Ele suspirou, depois falou. Merritt. Olhei nos olhos dele, o que foi uma péssima ideia, porque ele baixou a cabeça e me olhou como quem se desculpa, o que tornou impossível sustentar qualquer forma de raiva injusta que eu tivesse por ele. Sinceramente, eu peço desculpas. Eu só pensei que você fosse ela. Se soubesse, nunca teria te beijado. Ele parecia sincero no pedido de desculpas, mas eu, por mais que tentasse negar a sinceridade, não conseguia deixar de analisar a última parte. Se soubesse, eu nunca teria te beijado. De algum modo,
Isso mais parecia uma ofensa do que um pedido de desculpas. E eu sabia que a história toda era idiota, e claro que tinha sido um engano. Honor não sabe o que aconteceu, e eu devia rir da situação, mas não conseguia. Era difícil rir de algo que me afetou daquele jeito, mas fiz o melhor que pude para fingir. Está tudo bem, falei, dando de ombros. É sério. Aliás, foi um beijo desajeitado. Ainda bem que foi acidental, porque eu estava a 2 segundos de te dar um tabefe na cara. Algo na expressão dele vacilou. Deixei escapar um sorriso forçado ao me virar e ir para meu quarto sem olhar para trás, sem olhar para ele. Foi a última vez que nos falamos. Nós não nos falamos no café da manhã, não nos falamos no jantar, não nos falamos quando ele permaneceu em nossa sala de estar vendo televisão. Mas só porque não nos falamos, não quer dizer que eu não sinta algo toda vez que ele olha para mim. Estou constantemente tentando controlar minha pulsação, porque me sinto culpada por estar atraída por ele. Não gosto de ter inveja de Honor. Procuro dizer a mim mesma que não foi por ele que me senti atraída. Foi pela ideia de um estranho me desejando bastante para me beijar com toda aquela paixão com que ele me beijou naquele dia. É isso que invejo. A ideia disso tudo. Não tem nada a ver com Sagan, ou com quem ele é, como pessoa. Nem mesmo o conheço bastante para saber se gosto dele ou não. E nem quero saber disso. E é por isso que eu o evito. Mas sei que ele não parece fazer o tipo de Honor. E não existe absolutamente nenhuma química entre os dois. Ou talvez isso seja apenas uma ilusão otimista da minha parte. Venho fazendo o máximo para tolerar toda a situação, mas isto me deixa infeliz. Entretanto, tenho a sensação de que minha tolerância agora não seria tão grande, porque a infelicidade adora companhia, e a coisa que mais sinto ultimamente é infelicidade. Apesar de passar da meia-noite, estou com a porta de casa aberta, olhando nos olhos assustados de Wolfgang, aquele mesmo cachorro que aterrorizou meu pai por tantos anos da minha infância. Que surpresa deliciosa! Meu pai não reparou, mas já faz algum tempo que não vou à escola, e tenho trocado a noite pelo dia. Acordei alguns minutos atrás, depois de todos terem adormecido. Fui ao quarto 1 em busca de comida, mas, antes de entrar na cozinha, ouvi o que pareciam arranhões na porta dupla da entrada de nossa casa. Como não temos nenhum animal da variedade quadrúpede, é de se pensar que meu primeiro instinto seria notificar meu pai de um possível invasor. Em vez disso, imediatamente abri a porta para investigar a questão. Se minha vida fosse um filme de terror, eu seria a primeira a morrer. Wolfgang estava ganindo a meus pés, coberto de lama, tremendo da chuva e, pelo jeito, terrivelmente perdido. Vários trovões abalaram a casa e me acordaram algumas vezes quando a tempestade começou a cair no início da noite. Ele deve ter ficado assustado e partiu correndo até acabar no único lugar que conhecia, além daquele onde mora. Eu nunca havia tocado no cachorro, desde que recebemos a ordem de ficar longe dele quando crianças. Estendi a mão, mas com hesitação. Certa vez papai nos disse que testemunhou Wolfgang devorar uma escoteira inteira. Agora percebo que era uma mentira, claro, mas com a visita de Wolfgang essa noite e a atrocidade do momento sendo realçada pela escuridão, tenho certo medo de que Wolfgang pressuponha que escondo pastilhas de hortelã no bolso. Mas ele não me devora, nem mesmo parcialmente. Na verdade, acontece bem o contrário. Ele me lambe. É uma passada rápida da língua que pega meu mindinho, depois o solta, como se fosse mais uma proposta de paz do que um aperitivo. Abro um pouco mais a porta e Wolfgang reconhece como um gesto de boas-vindas, corre para dentro, atravessa imediatamente o quarto 1 e vai direto para a porta dos fundos. Depois, passa a bater a pata na porta como se quisesse acesso ao quintal. Sempre supus que Wolfgang fosse um cachorro ignorante, e me surpreende que ele encontre o caminho de volta a seu antigo território. Mas fico ainda mais surpresa que ele prefira ficar do lado de fora, no quintal, a permanecer aqui dentro, onde está seco. Eu perguntaria por que tomou a pior decisão, mas ele é um cachorro. Abro a porta dos fundos e Wolfgang gane mais uma vez. Depois empurra a porta de tela até que se abre, como se estivesse em uma missão.
Acendo a luz do quintal e o observo descer a escada e correr pela chuva até a casa de cachorro que não foi transferida nem usada desde que ele foi despejado por meu pai anos atrás. Quero avisar a Wolfgang que pode haver aranhas ou outros ocupantes que desde então tomaram posse da sua antiga residência, mas parece que ele não se importa. Desaparece dentro da antiga casa de cachorro e observo por um momento para saber se ele vai voltar correndo, mas ele não faz isso. Fecho a porta de tela, depois a porta dos fundos e passo o ferrolho. Vou devolver o cachorro ao pastor Brian de manhã. Isto se ele não descobrir como escalar a cerca do quintal e voltar para casa sozinho. Preparo um sanduíche para mim e ligo a televisão, mas ainda não achei nada de interessante para assistir quando acabo de comer. Dormi tanto naquela noite que me sinto cheia de energia. Nem mesmo penso em Honor e seu namorado. Decido usar minha explosão de energia incomum para limpar meu quarto. Coloco os fones de ouvido e começo a limpeza, mas é surpreendente quantas músicas falam do amor proibido ou de beijar alguém. Mudo de música sempre que minha cabeça parte na esperança de acender uma lembrança independente. Pulo as músicas até chegar a Ocean. Depois pego uma camiseta velha para limpar todos os meus troféus. Sempre que compro um troféu novo, tiro a poeira dele e refaço a arrumação. O novo troféu de boliche que comprei 2 semanas atrás vai para a frente, no meio. No fundo da prateleira, pego o troféu de futebol que roubei de Drew Waldrop. Coloco de lado para quando eu for trocar a roupa de Jesus Cristo ainda essa noite.